acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta leitura, notamos, antes de mais, algumas palavras pouco usuais. Temos sedecias, portanto, ter cuidado na leitura destas palavras, Melquias, Ebed-Melec. Ebed-Melec significa o servo do rei, e depois também ter cuidado com, não é o etíope, é o etíope. O O é como se fosse um U. E o Jeremias, que é uma palavra mais comum, mais conhecida em português, mas ter em particular cuidado com Sedecias, Melquias, Ebed-Melec. Aqui de novo, Ebed-Melec. Destacamos que esta leitura é construída na base de um diálogo, temos várias partes que são do narrador e notá-las muito bem. Por isso devem ser bem lidas estas partes do narrador. Naqueles dias os ministros disseram ao rei de Judá. E depois temos o que os ministros disseram ao rei de Judá. Depois o rei Sedecias respondeu. Pois temos aqui uma longa parte do narrador, que, se repararem na citação, ela ainda é mais longa. Falta aqui o versículo 7. E apenas o 7. Não é que o 7 tenha uma importância muito grande, mas também para suprimir apenas o versículo bem que podia estar aqui, onde ele falta. Esse versículo 7 diz: entretanto, um dos criados do rei, um eunuco etíope, que vivia no palácio real, soube que tinham lançado Jeremias na cisterna. O rei estava sentado à porta de Benjamim. Portanto, é um versículo um bocado longo. O facto de o tirar encurta esta parte do narrador, mas bem que podia estar e não se perdia nada com isso. A razão por que o tiraram não tem assim grande justificação. Tem lá a palavra eunuco, talvez seja para evitar que se falasse do eunuco, não sei. Sinceramente, o que está aqui, o que falta aqui, este versículo 7, bem que podia estar, o texto ficaria um bocadinho ligeiramente maior, mais longo, mas também não se perdia muito, é apenas um versículo. Portanto, temos aqui esta parte do narrador que deve ser lida com o tempo, precisamente para mostrar que há a ação aos que entram, aos que vêm, aos que estão contra Jeremias, ao este etíope, que é o Ebed-Melec, que é a favor, que o tenta proteger. Portanto, vemos Jeremias no meio desta confusão toda. Portanto, destacamos esta força de presença, esta presença de forças negativas e de morte, e outras forças positivas de vida. Portanto, os que querem matar Jeremias, portanto, querem que ele morra, deitam-no na cisterna, e Ebed-Melec querem que ele viva. Esse Jeremias deve morrer, vejam o desprezo que é com que Jeremias é tratado, e depois no fim, antes que ele morra, portanto, os que procuram que Jeremias viva e os que procuram que ele morra. Os primeiros tratam Jeremias por esse Jeremias, os outros tratam o profeta. Jeremias reconhecem-no como profeta. De notar aqui a fraqueza do rei, não é? O rei não tem poder para vos contrariar. E o rei diz: ele está nas vossas mãos, fazei o que quiserdes, um pouco como Pilatos.
Pilatos que, esse sim, tendo poder, não quer usar o seu poder. Aqui o rei está numa situação muito frágil, Jerusalém está para cair na mão dos babilónios e o rei não, está desesperado e diz: o rei não tem poder para vos contrariar, e mostrar na leitura esta fraqueza de um rei que já não é rei. O rei em quem todos mandam. Vêm os ministros e mandam, depois vem Ebed-Melech, que é o servo do rei, mas que no fundo ele é que faz, ele é que dá as leis também. Notar esta frase desânimo, que vai ligar com a leitura seguinte, com a primeira leitura, porque semeia o desânimo. Salientá-la bem. Esta mesma palavra vai aparecer na leitura seguinte. Portanto, estamos num período muito conturbado, com forças de desprezo e de ódio, outros que tentam preservar a vida, um rei que está desesperado, um rei que deixa fazer tudo o que querem, seja matar, seja dar a vida, ou preservar, aqui neste caso seria antes preservar a vida. E este quadro meio militar, meio no contexto de um cerco militar, este quadro indica bem aquilo que vai ser o Evangelho deste mesmo. Esta leitura tem um tom exortativo e deve ser lida precisamente como se fosse um general, um chefe de guerra, a falar aos seus soldados na véspera de uma batalha difícil e se calhar decisiva. Portanto, cuidado com a palavra perseverança e não perseverança. Perseverança, lê-la bem, como deve ser. Cuidado com esta frase, que é bastante longa, e tanto mais longa que ela deve ser lida ligando-a bem à frase seguinte. Fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Até quase que falta a palavra ele, renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, aqui este ele que vem um bocado depois, e que, portanto, é preciso bem preparar esta frase e ligar as duas muito bem. Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição, renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou. Ele, Jesus. Não é fácil ler bem estas duas frases. Portanto, ligá-las bem nesta articulação. Portanto, porque este renunciando à alegria está a pedir precisamente este ele até poderia vir aqui. Ele, renunciando à alegria, suportou, etc. Para a tornar de mais fácil compreensão. Portanto, salientar a palavra combate, estamos na guerra, digamos assim. Salientar também os verbos no conjuntivo. Ponhamos de parte o fardo e o pecado, todo o fardo e o pecado que nos cerca. Corramos com perseverança para o combate. Antes do assalto final, em que muitos se calhar vão morrer, esta exortação do chefe, do comandante, que se põe diante dos seus homens. E depois fixando os olhos em Jesus, ele que é o exemplo. Quando os soldados lançam o assalto a uma posição em combate, no campo de batalha, o chefe deve ir à frente. Portanto, para que os soldados fixem os seus olhos naquele que vai à frente a lançar o assalto e assim os outros seguem-nos. Seguem-no porque vem a sua valentia, vem a sua força, vem a sua fé. Guia da nossa fé, precisamente. Ele é guia neste sentido, é aquele que mostra como deve ser o combate. Depois,
sublinhar também, de uma forma diferente, estes verbos no particípio presente, estando nós rodeados de tantas testemunhas, de tão bons combatentes, ponhamos de fora o pecado. Corramos para o combate, mas aqui o combate é um combate contra o pecado, claro que não é um combate, mas a linguagem é uma linguagem militar. Jesus, que é guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Portanto, aqui está Jesus. Porque é que ele é guia? Porque ele renunciou para suportar a cruz, desprezando a ignomínia e estando sentado à direita do trono de Deus. Por isso ele é o nosso guia. Depois, estes verbos, esta articulação lógica no para não, pensai neste imperativo, pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade. Cá está a linguagem do combate. Hostes, o inimigo da hostilidade, da parte dos pecadores. Pensai nele como guia, olhai para ele, fixar os olhos, pensai nele para não vos deixardes abater pelo desânimo. Cá está a mesma palavra que está na leitura precedente. E esta frase deve ser lida com muito ênfase. Vós ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. Cá está de novo a palavra de cor bélica, digamos assim. E o comandante que diz, vós sois uns soldados novos, olhai para aqueles que são os nossos modelos neste combate contra o pecado. Portanto, ler esta leitura, este excerto da Epístola aos Hebreus, precisamente como se fosse um comandante de guerra a falar aos seus jovens soldados, mostrando Jesus como exemplo e guia, mostrando Jesus na sua vontade, na sua perseverança, para que os seus jovens soldados não se deixem abater pelo desânimo, eles que ainda não resistiram ao sangue. Portanto, e o combate, a luta contra o pecado, contra as forças hostis que nos rodeiam.